Bom dia, a paz do Senhor esteja com você, que Deus abençoe o seu dia, amém? Que Deus esteja na sua casa, que Deus esteja e seja guiado pelo Espírito Santo, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos hoje aqui mais uma célula digital, seja bem-vindo a essa célula digital que é uma célula digital da IEJN Alphaville, que a igreja é uma igreja onde que você deve pertencer e não somente frequentar. Amém? Glória a Deus, aleluia. E a ministração de hoje, nós vamos falar sobre o que Deus quer fazer, que Deus quer fazer algo na sua vida. Amém? E você tem que estar preparado para isso, porque Ele vai te trazer grandes coisas, em nome de Jesus, amém? Eu creio nisso, assim como para mim e para você, nós vamos ter grandes coisas, Deus está preparando grandes coisas, glória a Deus, aleluia. Mas antes de eu ministrar aqui a palavra, eu quero dar alguns recados dos nossos cultos, dos nossos próximos cultos, amém, lá da igreja. E eu gostaria muito que você fosse conhecer a nossa igreja, entendeu? Sem compromisso, somente para você conhecer, para você ver como que é os cultos de lá. Mas mesmo que você não consiga ir à igreja, os nossos cultos, ele também é ministrado também pelo YouTube, no canal da IEJN Alphaville, amém? E aí você vai sentir, porque você vai sentir a presença também, amém? Do Senhor ali também, mesmo você assistindo em casa, glória a Deus. E aí você já vai conhecendo e vai criando a vontade de estar lá junto com a gente, glória a Deus, aleluia, amém. Então, amanhã nós teremos culto às 15 horas da tarde, que é um culto sobrenatural. E esse culto, ele vai falar sobre, estamos em um tempo onde nós estamos no mover de Deus, amém? Deus está movendo coisas, glória a Deus, aleluia. E é por isso que Ele está querendo fazer algo na sua vida, amém? E às 20 horas amanhã também, vai ter o culto de ativação, que vai se falar sobre que o céu se abre com libertação, vitória e renovo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E também, aos sábados, tem o culto dos jovens, que é a Nação Jovem, que vai ser às 19 horas. Amém? E também, ao domingo, que vai ter o culto profético, às 9 horas. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso você pode encontrar lá na nossa igreja, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Mas, se você ainda não conhece a nossa igreja e você está querendo conhecer, conheça ela através do YouTube, amém? Aqui no canal do YouTube, que é IEJN Alphaville, glória a Deus. E você vai ver, ali vai ter muita coisa boa, glória a Deus. E você vai sentir a presença do Senhor, e aí você vai ter vontade de ir lá, glória a Deus, amém. Então, e que você esteja abençoado por Deus, aleluia. Então agora vamos aqui para a palavra, que é Gênesis 26, 1-16, amém? E como eu disse, Deus está falando com a gente que nessa semana, que Ele vai fazer algo na nossa vida, glória a Deus. E assim, porque Deus é um Deus de visão, e assim, a gente tem que pedir para Ele a visão dEle, sabe? Na nossa vida, porque nós temos que ter uma visão de Deus. Nós não temos que ter uma visão de homens, porque os homens, ele tem uma visão limitada, né? Agora, Deus não. Deus tem uma visão imensa, tem uma visão, uma visão assim que vê longe, sabe? Então, aqui nessa passagem aqui de Gênesis 26, 1-16, ele tá falando sobre Isaac,
que Isaac, ele estava numa terra, na terra que era do pai dele também, em Gerar. Amém? E aí o que aconteceu? Eu vou ler aqui a passagem para você. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Aí o que Deus está querendo dizer aqui? Que não era para Isaac sair daquela terra. Porque por mais que a terra seja ruim, é para ele ficar onde Deus indicou para ele. Assim como Abraão, Deus não falou para ele, vai para a terra que eu vou te indicar. No caminho eu vou te falar, sai da sua casa, da sua parentela e vai para onde eu te falar. Amém? Então, é isso que a gente tem que fazer, porque tanto Abraão quanto Isaac, eles eram peregrinos, né? Eles não ficavam num lugar só. Amém? E o Senhor falou para ele, para Isaac, não desce para o Egito, porque ele vai prosperar onde ele está. Amém? Por mais que a terra seja ruim, por mais que a terra não tenha muita coisa para fazer, mas ele vai abençoar. E se ele está com você, você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Em nome de Jesus, vai mudar para mim e vai mudar para você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor, Ele é um Deus de visão. E se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. E só você tem que confiar e fazer a sua parte. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que você vai entender essa palavra. E se você tinha que sair da onde que você tá, por uma questão de... porque você acha que aí não tá prosperando, não saia. Amém? Continue aí, mais um tempo, até Deus fazer você prosperar. Por quê? Porque o que acontece, eu tô falando isso por mim também, porque essa palavra falou muito comigo. Amém? Porque eu quero sair daqui, da onde eu estou, da onde eu moro. Então, porque aqui tem muita resistência. Aqui eu sofro muito ataque do inimigo. Amém? Porque eu estou assim, super na resistência. Moro no terreno do inimigo, né? Então, o que acontece? Eu quero sair daqui. Mas Deus já deu uma palavra para mim que Ele vai me tirar daqui. Mas essa palavra me disse muito porque Ele falou comigo, Deus vai me prosperar aqui. Então, por quê? Porque eu tenho que estar aqui ainda, por um tempo. Porque Ele quer fazer algo na minha vida aqui ainda. Porque Ele quer mostrar para os meus inimigos que Ele é o Deus da minha vida. Amém? Porque até então eu ainda estava no processo. Mas eu recebi uma palavra do Senhor que eu já saí do processo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Agora as coisas vão mudar. Agora o Senhor vai estar comigo, que Ele sempre esteve. Mas agora as coisas vão mudar. Amém? E é isso que eu creio. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E com isso, o Senhor tá falando para Isaac. Se Ele falou para Isaac, fica mais um tempo lá, é porque alguma coisa Ele vai fazer. Porque assim, porque o Senhor, Ele é um Deus de geração. Amém? Ó, Ele tá falando aqui agora, ó. E eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, a Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu,
e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Então, ou seja, o Senhor é um Deus de visão, ele já estava pensando nas gerações, ele não estava pensando somente no Isaac. Porque nem sempre é só você, você tem que pensar na sua geração, você não tem que pensar só em você. Amém? Porque a gente acha que a gente tem que pensar só em nós, na nossa geração de hoje. Não. A gente tem que pensar nas próximas gerações, nas próximas gerações que vão vir. Porque nós temos que fazer as coisas para os outros e não para nós. Porque nós temos que fazer aqui e deixar para os outros. É isso que é a herança do Senhor. Amém? A gente não tem que ficar tudo pra gente. Glória a Deus. Então nós temos que construir coisas para que as pessoas que vão vir depois de nós vão desfrutar. Amém? E é por isso que a gente tem que ensinar as próximas gerações a não perder tudo. Porque muitas pessoas que fazem isso, por exemplo, tem aquelas pessoas milionárias que fazem, que constroem impérios, né? E aí deixa para os filhos fazem o quê? Vende tudo, acaba com tudo, sabe? Eu trabalhei numa empresa, sabe as Casas Bahia? Eu trabalhei lá nas Casas Bahia. E na época que eu trabalhei, né, o seu Samuel, né, o Samuel que era o dono da empresa, ele morreu. E os filhos que herdaram, né, tudo, eles começaram a vender tudo e acabar com toda a empresa do pai. Amém? Um império que ele criou há anos. Pra você ter uma ideia. E eles venderam tudo. E assim, o seu Samuel, ele tinha várias empresas. E os filhos venderam todos. Tudo. Por quê? Porque o pai, ele pode ter criado um império, mas ele não criou uma herança de Deus. Ele não criou os filhos com a palavra do Senhor. Para mostrar para os filhos que o negócio não é só para eles. Amém? É para os filhos dos filhos deles. Entendeu? E eles venderam tudo, acabaram com tudo. E entende? Então, e aí até a empresa que eu trabalhei, ela foi vendida também. Que eu trabalhava no call center das Casas Bahia. E venderam também. Acabou com tudo. Então, para você ter uma ideia. Então, não adianta você ter uma construção de coisas e não ter a palavra do Senhor. Não ter o nosso manual, que é a palavra. E levar isso adiante. Porque a verdadeira herança é a palavra do Senhor. Não é as coisas, os bens. Não, é a palavra do Senhor, porque essa é uma verdadeira herança. Amém? Porque as coisas são só o que o Senhor vai te dar para você sobreviver nessa terra, para você não passar necessidade nessa terra. Mas a verdadeira herança é a palavra. Amém? Porque é a palavra que vai levar as pessoas adiante, que vai fazer com que os seus filhos não destruam o seu patrimônio, o patrimônio que você criou. O patrimônio que você criou. E eles vão entender que não é eles, não é sobre eles, e sim sobre as próximas gerações. Amém? Então, paz, Senhor, irmã Rosângela. Seja bem-vinda aqui à célula. Glória a Deus, aleluia. Então, não é sobre nós. Amém? Por isso que o Senhor fala aqui, ó, que tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Assim como ele falou para Abraão, né? Porque Abraão só teve um filho, que é o Isaac. E do Isaac, ele teve outros filhos, que foi somente Jacó e Esaú. E disso, né? Se você ler toda a passagem, vai virar uma população imensa de pessoas, como foi
que o Senhor prometeu, só que é uma coisa assim. Aqui o Senhor, ele falou uma visão sobre 400 anos, né? Porque foi de uma visão bem longa. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aí, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, e ele disse: ela é minha irmã, teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser tão bonita ela. E aí aqui a gente vê que Abraão falou a mesma coisa quando ele esteve no mesmo lugar lá em Abimeleque. Falou a mesma coisa para Abimeleque, que ele falou que Sarai era a irmã dele. Só que aí Abraão não mentiu tanto, né? Que era minha irmã. Só que aqui o Isaac mentiu muito mais, porque Rebeca não era irmã dele, né? E então o que acontece? E tem os ciclos, né? Os ciclos viciosos que vêm repetidos, que vêm de pai para filho. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar, que quebrar, porque esses ciclos eles acabam se repetindo. E a gente, de pai para filho, e a gente tem que quebrar essas coisas, tem que colocar o sangue de Jesus para que os nossos filhos não venham herdar essas coisas, porque tudo é uma herança. Por isso que eu digo que tudo é uma herança. É herança da palavra, é herança de bens, é herança de costumes, de manias, de coisas repetidas, e tudo isso é uma herança. Porque assim, muitas vezes as pessoas não falam assim: nossa, essa menina parece com a fulana de tal. Entendeu? Tem as mesmas atitudes de fulano de tal, sabe? E por quê? Porque nós carregamos essa herança e nós temos que quebrar isso, nós temos que tirar isso, porque às vezes o que a pessoa tem de costume é um costume ruim, é um costume errado, não é um costume certo. Porque essa pessoa, às vezes, ela vem do mundo e ela tem um costume, não é um costume legal. Amém? Não é um costume que está na palavra. Então, nós temos que quebrar isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, aqui vai a minha oração. Porque agora que nós vamos parar por aqui, no versículo 7, e vamos deixar para a próxima quinta-feira, que é para a gente terminar essa palavra. E vamos terminar com glamour. Amém? Glória a Deus, aleluia. E até aqui eu espero que você tenha entendido que nós temos que se manter no lugar aonde que o Senhor estabeleceu para nós, pelo menos por um tempo. E eu me coloco nesse lugar também. Amém? E eu sei que Ele vai fazer alguma coisa para mim e vai fazer para você também. Glória a Deus, aleluia. E nós temos que estar preparados para o que o Senhor está fazendo. E como nós nos preparamos? Em oração. Amém? Orando ao Senhor, agradecendo e falando: Senhor, estou preparado para que o Senhor venha me trazer. Glória a Deus, aleluia. E vamos nos preparar se orando, jejuando, lendo a palavra, que isso que importa. Glória a Deus, aleluia. Amém. E a oração de hoje é: Senhor Deus Pai, que esse irmão, que essa irmã entenda a palavra do Senhor. Entenda que nós temos que ficar aonde o Senhor mandou. Por um tempo, até quando Ele falar, fica, até onde Ele falar, eu vou te prosperar aí. Glória a Deus, aleluia. Você tem que estar aí, em nome de Jesus. E eu espero que você entenda. Tome essa decisão, escute ao Senhor, não vá embora, não saia, porque o Senhor tem algo melhor aí para você. Em nome de Jesus, glórias a Deus. E oro também, Senhor, pela cura das pessoas, cura emocionais, porque muitas das vezes existem curas emocionais que vão ficar, problemas emocionais que vão ficar atormentando a sua vida, vai ficar falando para você sair. Não saia, escute a palavra, Senhor, eu peço a cura do Senhor completa, do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Eu oro por ti, irmão, irmã, que você esteja abençoado, que você seja abençoado, que você vai entrar na promessa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém e amém. E meu Senhor e meu Deus, que essa pessoa esteja abençoada no dia de hoje. Amém? Que o Senhor abençoe a vida dela, que o Senhor traga paz, que excede todo entendimento. Aleluia. Amém e amém. E obrigada por estar aqui assistindo e glória a Deus por essa palavra. E que o Senhor abençoe. E se você puder compartilhar, se você gostou, você compartilha, você curte e você segue aqui até para a gente poder caminhar junto. Amém? E que Deus abençoe o seu dia, a sua vida e que a paz esteja com você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.